Olá pessoal, nesse momento veremos agora sobre o plano de aula, um trecho aqui retirado da obra Didática, editora Cortez, o autor é o Libânio, um trechinho. O plano de aula é um detalhamento do plano de ensino. As unidades e subunidades ou os tópicos que foram previstas em linhas gerais são agora especificadas e sistematizadas para uma situação didática real. Um tempinho para quem quiser pausar o vídeo e ler. Então aqui o autor nos diz que o plano de aula, ele parte do plano de unidade, ou seja, do plano de ensino, e aí ele vai detalhar cada aula que o professor irá ministrar. Então, material extraído da obra Didática, autor José Carlos Libânio, editora Cortez, 1991. Então, de baixo para cima, temos o quê? O plano da escola, que pode ser descrito dentro do projeto político-pedagógico, que vai dizer quais são as disciplinas de um modo em geral, e dentro dele pode ter um detalhamento, que é plano de ensino, ou plano de curso, ou plano de unidade, que vai tratar ali do curso. Então, por exemplo, o plano de ensino, ou o plano de curso ou plano de unidade do primeiro ano, do segundo, do terceiro, do quarto, do quinto. Então, tem vários. Então, você tem o plano da escola, que contempla todas as turmas, todas as séries e todos os níveis, etapas e modalidades, de um modo geral. E aí, mais detalhado por série, plano de ensino, ou plano de curso ou plano de unidade, que geralmente é para um ano ou para um semestre de 6 meses. E aí, o plano de aula, que é o desenvolvido pelo professor dentro da aula. Então, vejamos abaixo aqui. O plano de aula, segundo Libânio, é um instrumento que sistematiza todos os conhecimentos, atividades e procedimentos que se pretende realizar em uma determinada aula, tendo em vista o que se espera alcançar como objetivo junto aos alunos. Então, dando continuidade ao que já vimos sobre o planejamento, quem ainda não viu, temos um vídeo aí anterior no canal que se chama o planejamento escolar. Então, você tem o planejamento escolar e dele advém o que? O plano de aula. E aí esse plano de aula é a forma como o professor vai dividir cada unidade, cada etapa, cada conteúdo a ser trabalhado no dia a dia. O plano de aula, ele é o quê? O centro do pensar docente, é o ato de ensinar. Por isso, professores planejam, decidem acerca dos objetivos, conteúdos, metodologias, recursos e etc. Então, o professor que vai dar uma aula, ele não pode simplesmente falar, vou dar aula. É necessário que ele elaborar, ou seja, um plano de aula, para que, como ele pensa, o pensar docente e o seu ato de ensinar, como ele pensa e como ele pretende ensinar, quais são os recursos, a metodologia. Ele vai trabalhar com a aula que vai usar o audiovisual, vai usar áudio, imagem, não, ele vai usar só o visual, só um data show. Então, tudo isso aí incide e implica na sua metodologia de trabalho. E os elementos do plano, aqui de forma mais global, vamos pensar assim, se fosse um plano de aula, ou um plano de ensino, ou o plano da escola, ele vai ter que ter o quê? A identificação, que é o cabeçalho, onde vem lá escola, abelhinha, a disciplina que vai ter lá, português, matemática, geografia, história, ou seja qual for. Geralmente, quando é de uma aula, ali mesmo já vem, uma aula ou 2 aulas. O cronograma que está lá no final, quando é um plano de aula, ele já vem ali mesmo especificado. Quando é um plano de curso ou um plano de ensino, ele vem lá embaixo. Por quê? Porque vai ser várias aulas de vários bimestres. Então, essa é uma pequena diferenciaçãozinha. Mas
Nele vai ter o que? O tema. Então, se é um plano de aula, vai ter o tema da aula. É português, leitura e interpretação. Um exemplo. Agora, se é um plano de ensino ou um plano de curso, ele vai ter uma ementa, né? Disciplina, psicologia da educação. Qual que é a ementa? Né? Então, ele não vai ter um tema da aula, mas a ementa dessa disciplina toda, vamos imaginar assim, que fosse ser ministrada aí num curso de graduação ou de pós-graduação. Objetivo geral, em linhas gerais, né? Qual é o objetivo daquela aula, daquela disciplina? Objetivos específicos, aí é o detalhamento mais específico dos resultados que se pretende atingir. O que se busca? Que o aluno compreenda, que o aluno aprenda ou que ele seja capaz de realizar. Conteúdos. Qual conteúdo eu vou trabalhar, né? Ou quais conteúdos? A seleção desses conteúdos de forma que vai caber dentro do meu cronograma de uma aula, de 2, de 5, de 10. A metodologia vai ser uma aula expositiva, dialogada, em grupo, pesquisa. Como seria isso, né? Uma aula prática, onde todos vão estar envolvidos, né? Uma aula bem dinâmica, interativa. E aí, em alguns casos, os recursos já vêm junto com a metodologia. Então, tem autores que adotam no seu plano metodologia / recursos. Então, já diz, vai ser uma aula expositiva, dialogada com a utilização do recurso TV, do recurso data show, ou som, seja qual for. Avaliação, como será feita? Vai ser aplicado uma produção textual? Não, vai ser aplicado um questionário, vai ser aplicado exercícios de fixação, exercícios extra classe. E aí, cronograma. Geralmente, quando é um plano de ensino de uma escola, de um curso, de uma unidade, o cronograma vem aqui porque ele vai contemplar várias aulas, vários dias, vários meses. Então, por ser maior, vem aqui. Quando é um plano de aula, ele não vem aqui, já vem em cima, junto na identificação do cabeçalho. Até por ser pequeno, né, uma aula ou uma sequência de 2, 3, 4, 5 aulas, já vem em cima, a expressão 5 aulas. Carga horária, 50 minutos, um exemplo. Então, a bibliografia. Geralmente, quando se fala em bibliografia, a bibliografia tem ela a geral, né, a básica da aula, do conteúdo, e pode-se haver uma bibliografia complementar. Então, o professor especifica, a bibliografia básica é tal e a complementar é tal. Então, não há um modelo fixo, rígido a ser seguido, porque vários autores adotam essa sequência de forma diferente. Alguns vão utilizar o cronograma já dentro do cabeçalho, quando é um plano de aula. Quando é plano de curso, vai utilizar aqui. Alguns vão colocar recursos junto com a avaliação. Há casos também de se colocar o objetivo geral junto com os específicos. Então, fica evidente que não há um modelo fixo, né, rígido a ser seguido. Então, o professor vai, mais ou menos, de forma coerente, a disciplina ou o curso, ele vai elaborar um plano com esses elementos. Então, basicamente, ele pode até agrupar um ou outro, objetivo geral e os específicos, recursos e metodologia. Não tem uma regra geral, porém, isso aqui são os elementos básicos que dá para se ter uma noção para responder uma questão que possa versar sobre o plano de ensino. O que acontece? O plano de ensino ou plano de aula, ele tem um eixo norteador. Então, o professor, no momento da elaboração, ele não pode chegar e elaborar conforme a cabeça dele, né? Ele tem que ter o quê? Eu vou partir do meu projeto político-pedagógico. Então, por exemplo, se ele trabalha numa escola montessoriana, está lá no projeto político-pedagógico que vai se utilizar o material concreto da Maria Montessori. Então, ele tem que partir desse princípio, né? Ele vai adotar a Maria Montessori, ele não pode, eu vou adotar aqui o autor Vygotsky.
Até porque já está em uma outra linha de pensamento, então ele precisa ser coerente. Olha, eu vou adotar autor tal, perspectiva tal. E aí ele precisa levar em consideração o perfil do aluno. Então, qual que é o perfil dos meus alunos? O nível de conhecimento, a localização da escola, né, vamos dizer assim, a bagagem cultural. E aí, a disponibilidade de tempo. Então, por exemplo, eu vou ter 5 aulas de 50 minutos. Não, eu vou ter 3 aulas de 40 minutos. E aí, quais os recursos eu tenho? Eu tenho TV, vídeo, eu tenho data show, eu tenho mapas, eu tenho gráficos, eu tenho Globo, eu tenho, enfim, quais são? Eu tenho um laboratório de informática. Então tudo isso vai ser considerado no momento da elaboração do meu plano de aula. Então, relembrando, né, eu tenho o plano de aula, que ele é um desdobramento do plano de ensino, ou plano de curso, ou plano de unidade. Vários autores tratam com essas 3 nomenclaturas que vêm do plano da escola. Então, é importante a gente ter em vista essa subdivisão. Cabe uma leitura, um aprofundamento a mais, ver outros autores com outras perspectivas. Porém, aqui, como para o vídeo não ficar muito grande, até porque não vai dar, né, para fazer. Então tá aqui um ponto de partida, os temas principais e básicos sobre o plano de aula. Né? Em linhas gerais, parte sempre do planejamento escolar. Ok, pessoal? Por hoje é só.